Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Pretoteca, esse espaço para diálogo, para a gente falar sobre nós, sobre a nossa negritude, esse espaço aberto para a gente conversar sobre temas muito relevantes, muito importantes, como o de hoje. A gente ainda fala sobre o dia 25 de junho, na verdade, que foi celebrado o Dia Mundial do Vitiligo, condição que afeta 95 milhões de pessoas no mundo. E hoje a gente vai falar sobre os estigmas também, os preconceitos sobre essa condição e a importância de a gente ter pessoas como o nosso convidado de hoje, o Vitor Macedo, ele que é músico, modelo, fala nas redes sociais sobre as conquistas, também sobre os preconceitos e os estigmas do vitiligo. Vitor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar aqui o convite do Pretoteca para falar com a gente. Seja bem-vindo. Demais poder estar em espaços como este para falar sobre vitiligo, falar sobre essa condição que abarca só no Brasil mais de 1 milhão de pessoas. Eu acho que é muito importante, porque, de certa forma, a gente consegue desconstruir um pouquinho do estigma e do preconceito que é latente, que é histórico e socialmente construído. Perfeito. Vitor, então queria já começar perguntando, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre como você, em que momento você se descobriu ali com o vitiligo, como foi todo esse começo desse processo para você? Eu comecei com o vitiligo, né, nessa minha jornada, nesse meu processo com o vitiligo aos 5 anos de idade, de uma forma assim totalmente inesperada, né? O vitiligo ele acontece na vida das pessoas que são acometidas com essa condição, sem dar assim sinal, né? É muito do nada que acontece e comigo não foi diferente. Inicialmente minha mãe pensou que fosse uma manchinha ali por causa do cloro da piscina e tudo mais, mas não. Logo depois eu tive o diagnóstico e foi assim confirmado que tinha vitiligo. E como você recebeu esse diagnóstico? Ali você era muito pequeno ainda, né? Muito criança, com 5 anos de idade, né? Mas você tem algumas memórias, por exemplo, de quando essas manchinhas pequenas começaram a ficar maiores? Como é que foi esse período para você na escola, com os amigos? Porque acho que a maior parte é nesse momento, né? Ainda criança, adolescente, as pessoas... Antigamente era muito pior, né? Para lidar com as diferenças, né? Mas como é que foi para você? Você tem alguma lembrança, memória disso? Essa pergunta é muito boa, porque o momento do diagnóstico, né, da confirmação ali que você está com o vitiligo, é um momento muito importante nesse processo de quem convive com o vitiligo. O vitiligo se trata de uma condição crônica, ou seja, não tem tratamento específico, não tem uma cura, então está sempre muito capturado ainda pela linguagem dermatológica da ideia de doença, né? O vitiligo ele vem carregado desse simbolismo, desse conceito de que é uma doença que precisa ser curada. Então, quando você recebe esse diagnóstico, você está justamente ali no espaço de linguagem médica, de linguagem clínica, e você, naturalmente, é afetado por isso, porque você está no espaço do hospital, está numa relação com o médico, então é um momento que se o médico, se esse profissional que vai atender essa pessoa com vitiligo não tiver um critério assim de empatia, não for uma pessoa que estabeleça essa primeira relação de uma forma empática, pode causar um problema assim de trauma, pode dificultar esse início de processo que a pessoa precisa ser bem acolhida, precisa ser bem ouvida, sem ficar sempre atrelando essa ideia de que é uma doença, de que você tem algum problema que vai te fazer mal e tudo mais. E você tem essa lembrança, assim, de como, por exemplo, seus pais ou seus responsáveis lidaram com isso no começo? Então, o caminho natural é ir ao dermatologista, ir ao médico. Assim, eu sempre fui muito acolhido pela minha família, isso foi um ponto positivo, né? Inclusive na minha escola, isso ressalta a importância também da rede de apoio dessa pessoa, porque se você tem um lugar onde a linguagem é diferença, onde esse espaço, né, de diversidade não é um espaço que é atravessado por essa lógica, né, você vai encontrar uma certa dificuldade, né, porque vai sempre se estabelecer uma relação estigmatizante com o vitiligo. Então, no meu processo individual, eu tive uma certa sorte, podemos assim dizer, de estar cercado de pessoas que me auxiliaram positivamente na construção desse meu olhar com o vitiligo, tanto na escola quanto na minha família.
E, Vitor, você, depois de... Agora nas redes sociais a gente vê que você é muito ativo, né? Você fala bastante sobre o vitiligo. E é uma forma também de conscientização, né? Claro. E também uma forma de empoderar outras pessoas também, né? A falarem sobre isso. Em que momento você tem essa virada de chave para falar sobre vitiligo nas suas redes sociais? Essa virada de chave das redes sociais aconteceu a partir do momento em que eu comecei a trabalhar como modelo. Assim, de forma inesperada, eu fui convidado para um ensaio fotográfico de um projeto que tinha uma certa visibilidade, que tinha outras pessoas famosas, atores e, enfim, personalidades, que era um trabalho chamado Pele Project, que era um trabalho que trabalhava justamente esse aspecto de empoderamento de diversos tipos de pele, né? Do corpo como ele é por si próprio. E eu fui lá fazer um ensaio, era um ensaio de no artístico, foi bem legal, foi bem bonito, e eu consegui me ver de uma outra forma e comecei a divulgar nas minhas redes sociais. E a partir disso, muitas pessoas com vitiligo começaram a me mandar mensagem, começaram a, de certa forma, se inspirar na forma como eu lidava com o meu vitiligo, né? Eu, como bom carioca, adoro praia, então sempre ia à praia, postava foto na praia, e comecei a receber muitas mensagens. Aí eu comecei a pensar, tipo, putz, por que não falar de vitiligo, né? Sobretudo porque eu comecei a ver muito, assim, na rede social, uma narrativa muito estabelecida no vitiligo enquanto doença, muitas clínicas de dermatologia trabalhando, assim, com uma lógica do vitiligo como uma doença que precisava ser curada, sabe? Inclusive na mídia, o vitiligo sempre aparecendo por esse signo da doença, por esse logo, né, da patologia. Aí eu comecei a pensar, não, peraí, acho que o vitiligo pode ser visto de outra forma, né? A gente pode falar de vitiligo com um olhar empoderador, com um olhar que vá produzir um outro conceito estético também sobre essa beleza que o vitiligo para mim representa, né? Que é o símbolo da diversidade. O vitiligo ele estabelece, escancara assim, né, para todo mundo que você tem uma diferença ali, que essa diferença pode ser vista como algo bonito. Então eu comecei a falar sobre vitiligo por conta dessa aproximação com a comunidade, porque a comunidade começou a ter essa troca comigo, mandar mensagem, mães, crianças com vitiligo, homens, mulheres, enfim. Muita gente começou a mandar mensagem, e a partir disso eu comecei a refletir, porque afinal de contas são mais de 30 anos convivendo com vitiligo. Então eu consegui poder estabelecer esse contato, essa linguagem com essas pessoas e também compartilhar, porque me incomodava muito a forma como o vitiligo vinha sendo tratada nas redes sociais e na mídia de uma forma geral. E como, por exemplo, como que você fala com essas pessoas, né? O que essas pessoas, quais são as principais dúvidas quando elas te procuram, por exemplo? O que elas querem saber, né? O que elas querem saber de você? A gente dá uma olhadinha nas suas redes sociais, dá pra ver ali alguns cortes de algumas perguntas até estranhas, né? Que as pessoas fazem, assim. E eu queria entender o que mais as pessoas te procuram para saber mesmo sobre o vitiligo. Bom, assim, é todo tipo de pergunta que você possa imaginar, mas por parte das pessoas em específico que têm vitiligo, eu percebo que é muito um lugar do tipo, como você se aceita, sabe? Eu queria me aceitar como você e eu não consigo. Então a gente começa a perceber que esse processo de relação com o vitiligo, ele é muito individual, mas sobretudo ele é muito marcado por um estigma. E esse estigma é histórico e socialmente construído. Ele vem a partir também de uma relação de ambiente onde essas pessoas são sempre confrontadas e perpassadas por lógicas que olham o vitiligo pela lógica da doença. Sempre tem muitas propagandas nas redes sociais, né, nos produtos de mídia, enfim. E eu acho que eu percebo muito que as pessoas vêm muito carregadas conversar comigo por essas influências, sabe? Esse tipo de comportamento é totalmente influenciado por essas linguagens que atravessam o cotidiano dessas pessoas. Então, as redes sociais, de certa forma, com produtores de conteúdo como eu e outros, podem ser um dispositivo importante para poder mudar essa narrativa e produzir uma outra forma dessas pessoas olharem para a sua condição, olharem para a sua vivência e sua experiência com o vitiligo.
E, Vitor, você teve, por exemplo, essa pessoa que você pudesse olhar quando você era mais jovem, né? Porque eu acho que assim, hoje você sabe que você é uma referência para muita gente, né? E a gente tem algumas outras referências crescendo também, principalmente nesse mundo das redes sociais, né? A gente teve recentemente a própria Natália, que foi pro Big Brother e acabou sendo uma pessoa vista ali, né? Em rede nacional, num programa de muita audiência, né? No Big Brother Brasil. E as pessoas começam a falar de uma outra forma. Acho que é isso que você também está trazendo, né? Saindo do aspecto doença, do aspecto, né? E indo para uma outra questão, né? Do belo, de você conseguir ver de outras formas, né? E eu queria saber, para você teve essa pessoa? Você teve em quem se inspirar, em quem olhar, né? Sendo bem sincero, eu não tive essa pessoa. Na minha geração, na década de 90, o grande cara que tinha vitiligo era o Michael Jackson. Mas só que o vitiligo, né, do ponto de vista social, na relação, o vitiligo e Michael Jackson era algo que era muito estigmatizado. Inclusive, perpassava muito uma ideia preconceituosa de que o Michael Jackson não queria afirmar a sua identidade como homem negro e por isso quis ficar branco. Mas isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Então, inclusive, me chamavam de Michael Jackson de forma pejorativa, né? Como vai ficar branco igual o Michael Jackson, né? Então, assim, isso era uma coisa assim que a minha geração não teve. Isso está começando a se mudar agora com as redes sociais, que pessoas como eu, outros influenciadores, modelos, né? Até a própria Natália, como você falou, podem trazer uma outra perspectiva. Então, eu costumo dizer que a gente é a primeira geração que está produzindo, de fato, um outro olhar sobre o vitiligo, porque a gente teve que construir esse terreno aí, sabe, sem nenhuma base. Então, a gente está vindo falar de vitiligo agora como, assim, como primeiras pessoas que vêm falando de vitiligo com uma outra perspectiva. Inclusive, tem uma modelo muito famosa também americana, que é a Winnie Harlow, né, que estabelece uma grande relevância no cenário mundial, assim, com o vitiligo, que traz uma outra perspectiva do vitiligo como algo belo, como mais uma forma de ser e estar no mundo como qualquer outra. Porque a gente, em muitas vezes, em muitos aspectos, a gente critica as redes sociais por N motivos, né? Porque a rede social também ela pode ser um lugar muito tóxico, né? E dependendo do que é falado, o que a gente conversa sobre. Mas acho que para questões como essa, por exemplo, de conscientização, de você mudar cabeças, de você mudar pensamentos, a internet, eu vejo ela como uma aliada, né? Principalmente nesses casos, como o vitiligo, né? Imagina você hoje atingir tanta gente ali, com um vídeo que você faz, com uma arte que você posta. Inclusive, eu estava dando uma olhadinha no seu Instagram, e aí você postou ali, acho que com alguma empresa, se eu não me engano, era alguns wallpapers, né? E muito bonitos, assim, né? Com mensagens legais e tudo mais. Isso, querendo ou não, ela causa um impacto muito grande nas pessoas que estão consumindo ali aquele conteúdo. E eu queria saber se você enxerga as redes sociais hoje, essa virada também para esse ponto, né? Além da toxicidade, mas também por ser uma aliada, né? Com certeza absoluta. Hoje, inclusive, estava falando sobre isso, sobre a importância dessa linguagem, né, de criador de conteúdo. A gente pode, a partir disso, produzir um senso de comunidade. Porque eu acredito muito que, sobretudo na relação com o vitiligo, você não consegue se empoderar sozinho. Você só consegue se empoderar quando você cria esse senso de comunidade. Esse foi o grande ponto de partida que ocorreu comigo quando eu comecei a falar de vitiligo, a partir de um senso de comunidade. Né, juntos que a gente pode construir narrativas e discursos que vão, de certa forma, poder mudar no micro, né, a produção de preconceito e de estigma que é histórico e socialmente construído. Eu repito, né, isso mais uma vez, histórico e socialmente construído, porque a gente sabe, né, a partir de pesquisas que a gente faz, que o vitiligo, desde os tempos antigos, em diversas sociedades passadas, era sempre atrelado a um estigma negativo, ao símbolo, né, da doença, né, e com a própria evolução dermatológica você percebe que essa linguagem está sempre associada ao vitiligo como uma doença que precisa ser curada, quando na verdade quem convive com vitiligo sequer se sente doente. Eu, por exemplo, tenho vitiligo desde os meus 5 anos de idade, já são aí quase 30 anos com vitiligo, e eu não me sinto doente, não sinto que tenha algum déficit em nada na minha vida, tenho uma vida totalmente normal. A única questão é a questão social,
né? Então, o preconceito ele parte de fora, né? Não é algo que a gente, como pessoa que convive com o vitiligo, alimenta. Então, essa percepção de olhar o vitiligo nas redes sociais, sendo como assim um objeto de outro contexto, de outra narrativa, é muito importante mesmo, e as redes sociais são um importante instrumento para poder manusear uma outra forma de lidar com o vitiligo. E você falou sobre essa questão, né, de não ter nenhum impacto na sua vida, né? Você em nenhum momento teve realmente alguma situação que você precisaria mudar de alguma forma a sua rotina por causa do vitiligo? Acho que uma das perguntas mais básicas é a questão do sol, né? Da exposição ao sol também, né? Você precisou, Vitor, em algum momento mudar de alguma forma a sua rotina, o que você precisava fazer? Então, essa pergunta é bem individual, né? Cada pessoa vai ter uma experiência com o seu vitiligo. Eu, na minha vida, sempre tive uma relação muito tranquila com o vitiligo, até porque eu escolhi uma área profissional que, de certa forma, embora eu seja também servidor público, seja modelo, músico, eu não tenho contato direto com o público, assim, né, a todo momento. Mas eu recebo inúmeros contatos e mensagens de pessoas que trabalham com serviços, né, que estão lidando com o dia a dia ali, em comércio e tudo mais, que sequer conseguem emprego, né, por falta do vitiligo, por conta do alto nível de preconceito e de estigma. Então, no meu caso particular, a única coisa que a gente tem que ter um tipo assim de cuidado, mas eu costumo dizer que não é só porque eu tenho vitiligo, mas isso deveria ser para todas as pessoas, que é não pegar sol no horário que não é recomendado, né? Então sempre busque a praia pela manhã cedinho, mais ali a partir das 4 horas da tarde, 3h30 no máximo, dependendo do período do ano, e passa um pouco de protetor solar e vida normal, sabe? Eu acho que também a gente sempre olhar para o vitiligo pelo lugar do não, o que eu não posso fazer, o que eu não deixo de fazer. Quando você abre assim, uma visão de ponto de vista mais macro, você percebe que, putz, mas o sol forte não é recomendado para ninguém. As pessoas vão porque, sabe, elas não estão tendo muito cuidado com a pele. Não é só porque eu tenho vitiligo. Então, quando eu comecei a colocar isso em perspectiva, eu pude perceber que, cara, a minha relação com o vitiligo ela é saudável e pode ser saudável sim. Eu não posso pensar o meu vitiligo só pelo que não pode ser feito, pelo que não deve ser feito, mas sim com um olhar de potência, de afirmação dessa diferença. Perfeito. E Vitor, você já teve algum momento da sua vida que você teve uma questão de aceitação com você mesmo em relação ao vitiligo? Questão de autoestima, isso já afetou de alguma forma você, como você se vê, como você se enxerga? Acho que isso também é algo que, principalmente para as mulheres, às vezes tem um momento que é complicado, mas tem aquele momento da aceitação também, né? Queria saber se para você teve esse momento em alguma situação. Teve, mas assim, esse meu momento assim mais forte assim na relação com o vitiligo foi quando eu tive uma compreensão das circunstâncias que eu vivi por causa do vitiligo, né? Porque quando você é criança e adolescente, você vai, né, muito influenciado ali pelos pais, ali pelo contexto social, né? As suas atitudes são sempre ali, sempre muito influenciadas. A gente começa a pensar por nós mesmos, tomar nossas decisões um pouco mais tarde. E depois que eu comecei a ter um amadurecimento, a ter uma consciência crítica mais aguçada, eu percebi que vários anos eu me sujeitei a tratamentos, sabe, de vitiligo. E esses ditos tratamentos são tratamentos com efeitos colaterais muito pesados, né? São corticoides, fotossensibilizantes, são remédios que deixavam minha pele toda sensível à luz, corticoides que, de certa forma, suprimiam o meu sistema imunológico, me deixando suscetível a pegar gripe, a pegar resfriado, né? Quando eu tomei consciência disso, eu fiquei tipo assim, caramba, quantos anos eu passei sem precisar passar por isso, sabe? Quantos anos de dificuldade. Esse foi o momento mais difícil assim que eu vivi com o vitiligo, quando eu tive clareza de que eu não precisava passar por tudo isso, que muitas coisas que aconteceram na minha vida, do ponto de vista, inclusive, emocional, aconteceram tudo por conta de um preconceito, de um estigma que eu estava inserido.
Então, eu acredito que tomar consciência, ter conscientização, empoderamento e produzir a partir desse empoderamento outras formas de vida foi assim que me emancipou e me deu vontade de falar sobre o vitiligo nas redes sociais. Você fala sobre toda essa questão do vitiligo nas redes sociais, e aí eu dei uma olhadinha no seu Instagram, e aí você responde uma Sim. pergunta ali de uma pessoa, né? A pessoa pergunta: a presença de pessoas com vitiligo nas redes sociais vai ser constante ou só moda para fingir inclusão? E aí eu falei, nossa. E eu queria que você falasse sobre essa pergunta, né? Acho que quem não teve a oportunidade de ver a sua resposta ali nas redes sociais, queria que você respondesse agora aqui pra gente entender, né? Porque a gente sabe que a gente vem crescendo realmente, é um empoderamento, tem muito mais gente falando sobre vitiligo nas redes sociais, mas a gente sabe que é por uma necessidade, né? Mas, Vitor, como é que você respondeu essa pergunta? Porque no contemporâneo, né, a gente percebe que está tendo muito forte, né, esse lugar das pessoas reivindicarem suas identidades, né, das pessoas estarem afirmando seu lugar, né, conhecendo a si mesmo, seus processos, a ancestralidade, né, de onde vem, de onde vão, para onde vão, né, tudo para dar sentido, né, ao presente, né. Então, quando você assume esse lugar como uma pessoa com vitiligo e fala de vitiligo, isso aí pode incomodar certas pessoas que, de certa forma, não se apropriam desse processo de perceber a sua identidade e refletir sobre isso de modo crítico, de modo a produzir novas formas de vida, que são formas de vida que vão potencializar toda uma ideia de comunidade e trazer, de certa forma, um outro olhar diferente do olhar estigmatizante. Eu acho que esse tipo de pergunta ela é bem pertinente porque nos coloca, inclusive, a pensar o lugar da diversidade. Se a gente pensa que a diversidade ela tem que estar ali só como instrumento da publicidade, só como um instrumento de narrativa para poder vender uma ideia, sabe? Meramente com intenções comerciais, a gente perde todo o valor, né? Todo o valor desse tipo de discurso. Na verdade, eu costumo dizer que a diversidade ela tem que vir, tem que aparecer, mas ela tem que vir com voz, né? Como, por exemplo, vocês fazem aqui no programa, que é dar voz às pessoas. A diversidade, para mim, sem voz, ela não acontece, ela não importa. Por isso que eu acho que o vitiligo e todo esse movimento, ele não vai ser só moda para fins de inclusão, porque as pessoas estão tendo voz. Então, quando a gente tem voz, isso escapa só do modismo que não funciona. E tem um motivo, né, o Vitor, por trás de falar sobre determinados assuntos. E é importante você tocou num ponto, assim, que é muito importante, né? Quando não são as nossas dores, né? E não são as nossas vivências. É quando muita gente acaba falando, mas por que a gente está falando disso? E aí, quando a gente fala sobre a questão da empatia, eu acho que ela entra exatamente nesse ponto. A pessoa fala assim que ela é empática ou não, a pessoa é verdadeiramente empática ou não, né? Que exerce a empatia, porque pode não ser a minha dor, mas a dor do outro também faz parte da minha vivência, né? Como sociedade. Então, você ter que lidar com a dor do outro faz parte também do seu processo de vivência dentro de uma sociedade, certo? E isso é engraçado, porque eu tenho certeza que daqui a pouquinho a gente vai ter alguns comentários também aqui no nosso YouTube, justamente para essa conversa. Mas por que a gente está falando de vitiligo? Ai, nossa, mas que mimimi de vitiligo. Gente, tem motivo por quê, né? Acho que muitas pessoas são impactadas, a gente fala sobre autoestima, a gente fala sobre autoaceitação, a gente fala sobre diversas formas. E a diversidade também é isso, é o que você falou, é dar voz, é as pessoas poderem falar sobre isso, para que um dia, realmente, a gente nem precisa discutir sobre certas questões, né? Mas se a gente precisa discutir, é porque tem um motivo, né? E acho que você tocou nesse ponto que é crucial. E eu queria entender, por exemplo, hoje, das suas redes sociais, você tem essa devolutiva também negativa, além desse comentário, né? Para além desse comentário, mas pessoas que questionam justamente isso, o trabalho de conscientização que você faz. E muito, a gente sofre hate, né? Porque, de certa forma, a gente tá falando do vitiligo sobre uma outra perspectiva. Então, já fomos acusados, né, de ser o cara da ditadura da aceitação, né? E esse olhar parte, inclusive, de certos interesses, né, de clínicas dermatológicas que têm como intenção
ver a comunidade de pessoas com vitiligo como uma mera fatia de mercado, né? Porque, pare para pensar, se o vitiligo é uma condição crônica, que se a pessoa vai entrar no processo de terapêutica aplicado ao vitiligo, ela vai precisar ficar sendo acompanhada durante muitos anos, né? E esse tipo de narrativa é muito defendida assim por alguns médicos, por alguns dermatologistas, que de certa forma criticam, né, quando a gente vem falar de aceitação, que você pode ter uma vida saudável sem fazer tratamentos para vitiligo. Acho que o hate que eu sofro mais hoje é em relação a isso, né, de pessoas que estão sempre atrelando o vitiligo ao signo da doença, porque de certa forma isso movimenta economicamente certos interesses de farmacêuticas, de redes de clínicas dermatológicas, que de certa forma não, que diretamente cobram, né, por consultas, preços absurdos, fora da realidade. Então eu recebo mensagens de seguidores de pais que moram no interior do Nordeste, que vêm para o Rio, para São Paulo, para poder vender, para poder comprar, né, os tratamentos para os seus filhos, e vendem carros, vendem coisas que nem tem para poder entrar numa lógica de tratamento. E isso parte do meu coração, porque eu consigo viver uma vida super saudável tendo vitiligo. Por que essas pessoas não podem, né? Porque elas estão atreladas a esse signo, né? A essa ideia, essa narrativa e esses discursos que são construídos por esses agentes que têm certos interesses econômicos, inclusive, sobre a comunidade de pessoas que convivem com vitiligo. Nossa, isso é aterrorizador, né? A gente ouvir isso, porque a gente vê um lucro em cima de uma coisa que não teria necessidade, né, Vitor? Porque eu acho que vai mais pela aparência. Você não acha que é mais pela aparência do que realmente o vitiligo ele impacta ali na vida? Porque assim, hoje você fala que você convive tranquilamente com vitiligo, não muda absolutamente praticamente nada na sua rotina, acho que coisas da sua rotina que é o que todo mundo deveria ter, né? Cuidado com a pele, a exposição ao sol, né? Por N outros motivos. Então, assim, a gente vai pelo aquele quesito de sempre, né? No final das coisas, a aparência, ela grita demais, demais. E é por isso que a gente tá falando disso, né? Acho que falar sobre isso, dar luz, né? Aqui no Pretoteca a gente fala não esclarecer, aqui no Pretoteca a gente fala escurecer, na verdade, os assuntos. É justamente para isso, né? Porque acho que é aquela prisão da aparência, não é, Vitor? Justamente. Então, esse tipo de narrativa, né, que é aterrorizante, ela vai trabalhar justamente nessa dor, né? Eles vão usar postagens. Vocês podem pesquisar, os nossos ouvintes podem pesquisar na internet sobre tratamento para vitiligo. Esses dermatologistas sempre usam a foto de antes e depois. Coloca uma foto de uma pessoa com vitiligo e logo depois a foto com a pessoa com menos vitiligo. Isso, do ponto de vista ético, inclusive, é muito questionável, porque nem toda pessoa vai ter a mesma relação com a terapêutica, né? E por que usar desse recurso imagético, né, de antes e depois para estabelecer uma intenção, um desejo para essa pessoa comprar esse tratamento? Isso é totalmente incoerente com os discursos de aceitação e de afirmação da diferença que são tão caros ao nosso mundo hoje. Porque a partir do momento que você faz isso, você sugere que a pessoa que tem vitiligo é pior do que a pessoa que não tem vitiligo. Ou seja, você está sempre colocando uma relação da imagem a partir de um viés que é estabelecido pela uma ideia de beleza, um ideal de beleza, que o corpo sem vitiligo é um corpo melhor do que o corpo com vitiligo. Então, a gente precisa sempre olhar de forma crítica. Eu costumo falar muito isso para a nossa comunidade. Bom, você quer fazer o tratamento para vitiligo? Ok, te respeite esse processo. Cada um tem a sua forma de lidar, a sua individualidade. Mas você está olhando para os efeitos colaterais? Né? A gente precisa estar se sujeitando a isso, sabe? O que está te motivando a fazer isso? Então, a questão estética, ela está no momento assim que a gente precisa refletir sobre que tipo de corpo é construído como um corpo ideal. O que seria um corpo ideal? Por que ter manchas e não ter manchas, sabe? A beleza, ela se afirma pela diferença, e não só a beleza, mas como os discursos, as ideias, narrativas, né? Enfim, a estética, a ética, enfim, tudo se dá pela diferença, o mundo se afirma pela diferença, e eu acho que o vitiligo, ele escancara isso, né? É um corpo que tem mancha, tem as manchinhas, mas é mais uma forma de ser e estar no mundo como qualquer outra.
E, Vitor, você acha que falta ainda representatividade nos espaços? Acho que principalmente nos espaços em que as pessoas são vistas mesmo, né? Na televisão, nos jornais, em filmes, em novelas. Você acha que ainda falta representatividade, principalmente para pessoas com vitiligo? Eu acredito que sim, sobretudo em papéis de protagonismo, certo protagonismo, né? Recentemente a gente até vê algumas pessoas ocupando alguns espaços, mas sempre são espaços assim, um pouco estigmatizados, sabe? Não são assim, lugares que as pessoas podem ter realmente uma voz, sabe? Seja do ponto de vista artístico, do ponto de vista profissional. Eu acho que cada vez mais dá esses espaços, mas não espaços com uma cota, sabe? Não é só aquele lugar da cota do ponto de vista pejorativo, assim, que, não, vamos botar uma pessoa com vitiligo, uma pessoa albina, uma pessoa ruiva, enfim, sabe? Isso quando assume um lugar da cota não é legal. A gente precisa, assim, eu sempre costumo dizer, inclusive no meu trabalho como modelo, quando eu participo de alguns castings, né, ou seja, que são os testes, eu percebo muito que às vezes alguns clientes querem uma pessoa com vitiligo porque essa pessoa com vitiligo vai trazer uma certa visibilidade não posso chamar, de diversidade. Mas quando você vai disputar casting com pessoas que não têm vitiligo, é difícil de acontecer, porque você sempre está disputando o casting, passando nos testes de diversidade. Né? São geralmente pessoas que querem lugares com diversidade, não só pessoas, entre aspas, assim, sem algum signo, né? Sem alguma simbologia assim, que aparenta uma certa diversidade. Eu acho que isso pode aumentar cada vez mais, sobretudo nas produções culturais, seja na TV, no cinema, no teatro, na música, e também em lugares de liderança, sabe? Como no sistema de representatividade política. Eu acho que esses lugares cada vez mais podem ser alcançados por pessoas, não só com vitiligo, mas com pessoas que, de certa forma, assumem esse lugar da diversidade no mundo. Maravilha. Vitor, a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, mas queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para as pessoas que hoje ainda têm problemas para lidar com vitiligo também, problema de aceitação, de autoestima. Acho que a sua história ela já é muito inspiradora, né? Todo o seu conteúdo que você faz nas redes sociais, mas queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente, para quem está nos ouvindo, principalmente dessa conscientização sobre o que é realmente viver com vitiligo. Pois eu acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer o espaço, né? Eu acho que é muito importante você estar dando esse espaço para nós que convivemos com vitiligo e, sobretudo, para a diversidade de um modo geral e para narrativas que o mundo precisa. Eu acho que, para as pessoas que têm vitiligo, o que eu sempre costumo dizer é que o importante é sempre ter uma consciência crítica. Olhar o vitiligo a partir de um olhar mais amplo, buscar essa informação, mas não acreditando em todo tipo de informação que você vai encontrar na internet, por exemplo, ou nos meios de comunicação mais comuns. Sobretudo, por exemplo, agora no último dia 25 de junho, teve uma reportagem, e essa reportagem do G1 era uma reportagem que alegava que pessoas com vitiligo, que um rapaz com vitiligo curou do vitiligo depois que terminou um namoro, né? Então, assim, isso é uma grande fake news. A gente percebe que esse tipo de reportagem, ela dá, de certa forma, uma potencialidade no discurso do tratamento. Então, assim, não por acaso, esse tipo de reportagem foi a reportagem mais vista no Brasil sobre vitiligo, ou seja, uma reportagem que afirma o lugar do vitiligo como doença e que pode ser curada. Ou seja, tudo assim que é ao contrário de um lugar de potência e de importância sobre o vitiligo. Então, a primeira dica que eu dou, assim, das mais importantes, é que você busque olhar o vitiligo de uma forma, assim, mais crítica, olhando a sociedade, olhando para si a partir da diferença. Como você lida com a diferença no mundo? Se você tem vitiligo e você não tem essa compreensão, possivelmente você vai ter uma relação difícil com o seu vitiligo porque você sequer tem um olhar para a diferença ampliado. Então, desenvolver esse olhar para a diferença de um modo global e ter uma consciência crítica, eu acho que é muito, mas muito importante. Por isso que a gente coloca o nosso tijolinho nesse processo na rede social para poder estar conscientizando e trazendo um pouco mais de educação. A aceitação do vitiligo passa por informação e pela educação.
Maravilha. Vitor Macedo, músico, modelo, muito obrigada pela participação aqui no Pretoteca. Foi uma honra conversar com você, uma aula também. Que a gente possa se encontrar mais vezes e todo sucesso do mundo para você, viu, Vitor? Muito obrigado a todo mundo da Pretoteca, agradeço muito. Vida longa ao programa, que vocês possam cada vez mais dar mais espaço para pessoas assim como eu, que também convivem com vitiligo e que também estão falando de diversidade, fazendo a diferença no mundo. Muito obrigado. A gente que agradece, Vitor, um beijão para você. Agradeço também a você que ficou aqui com a gente até agora, acompanhando no YouTube, também no nosso Spotify. A gente volta, então, na próxima sexta-feira, a partir das 7h30 da noite. E, ó, aquele convite de sempre, se quiser rever os outros episódios passados, é só entrar lá na nossa home do YouTube, no Band News FM, o YouTube da Band News FM, procurar ali por Pretoteca, tá lá na home. É só descer lá, você vai achar podcasts, vai achar lá a abinha do Pretoteca e você consegue rever todos os episódios anteriores. E também você que tá ali no carro, tá mais tranquilo, quer fazer alguma atividade e ouvir o Pretoteca, corre lá no nosso Spotify que todos os episódios também estão disponíveis lá. Eu me despeço agora e até semana que vem.